Algumas histórias foram preservadas apenas porque ninguém ousou apagá-las. Entre elas está o relato de como o céu se abriu, os anjos quebraram seu próprio juramento e o mundo recebeu criaturas que nunca deveriam ter existido. Você já leu sobre os filhos de Deus e sentiu que algo faltava? Já percebeu que há trechos nas Escrituras que parecem esconder outra camada, como se parte da história tivesse sido retirada da superfície? O livro de Enoque descreve essa camada perdida sem metáforas. Ele afirma que anjos desceram à terra, tomaram mulheres humanas, geraram gigantes e ensinaram segredos que corromperam toda a criação. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel testemunharam a violência que se espalhou, a terra gritando como se estivesse sendo ferida, e o céu decretou um julgamento que mudaria o destino de tudo o que respira. Por que 200 vigilantes abandonaram suas ordens? Por que seus filhos devastaram a terra? E por que um único homem, Enoque, foi levado para registrar aquilo que nenhum mortal deveria ver? Este vídeo vai atravessar essas cenas sem alegorias, reconstruindo o que os textos mais antigos descrevem sobre a rebelião celeste, o nascimento dos Nefilim, o decreto do dilúvio e o destino final dos anjos que deixaram sua habitação. Nada aqui é invenção moderna. Tudo vem dos relatos preservados há milênios. Agora seguimos para a queda, um caminho que muitos rejeitaram, mas que permanece aberto para quem atravessa o Vale da Redenção. Ninguém sabe exatamente em que ponto o silêncio do céu começou a se distorcer, mas os textos antigos descrevem um momento em que o equilíbrio da criação foi interrompido por um desejo que não deveria existir. Os vigilantes, anjos designados para observar os caminhos da humanidade e preservar aquilo que Deus havia estabelecido, contemplavam o mundo com a calma de quem conhece os limites da própria ordem. Porém, com o passar das gerações, algo no coração desses seres começou a se modificar. Um anseio antes desconhecido se formou, tímido no início, mas crescente como uma fissura que se espalha pela superfície de uma rocha. Eles foram atraídos pela vida humana, pela beleza que florescia entre os descendentes de Adão, pela sensação de movimento e fragilidade que não existia no céu imutável. Não era amor, não era compaixão, era fascínio. E esse fascínio se converteu em queda. Entre eles estava Samiazá, um líder dotado de grande autoridade entre os hostes celestiais. Ele percebia o risco, mas também sentia o peso de um impulso que parecia irresistível. Os outros observavam em silêncio, até que a tentação se tornou assunto entre eles. A simples conversa já era uma transgressão, mas uma vez pronunciada, a ideia ganhou corpo. Os vigilantes começaram a imaginar a possibilidade de abandonar sua habitação, de cruzar a fronteira que o próprio Criador havia estabelecido
entre espírito e carne. Em suas palavras não havia clareza teológica, nem rebelião aberta. Havia apenas o eco inquietante de um desejo que crescia sempre mais. E quando Samiasá finalmente falou, confessando temor de seguir sozinho um caminho sem retorno, os demais encontraram coragem no próprio medo. A queda começou nesse instante, não no ato, mas na decisão de participar de algo que seria feito em conjunto. A reunião que selou seu destino aconteceu sobre o cume nevado de Hermon. A montanha era silenciosa, como se a criação aguardasse o que viria a seguir. Os textos dizem que ali 200 anjos firmaram um juramento, não por necessidade, mas por vergonha. Sabiam que se um recuasse, todos seriam marcados pelo abandono. Por isso selaram entre si uma maldição. Nenhum voltaria atrás. Não era apenas um pacto de ação, era um pacto de destruição. Naquele momento, os vigilantes se desligavam da ordem divina. Rompiam a obediência que sustentava sua existência e assumiam a responsabilidade por tudo o que aconteceria depois. A neve ao redor recebeu o som do juramento, e muitos acreditaram, ao longo dos séculos, que a própria montanha absorveu a marca desse instante como uma cicatriz que nunca se cura. Quando desceram, não vieram como sombras ou espíritos invisíveis. Tomaram forma, densidade, presença física. A criação, antes estável, sentiu a ruptura. O ar se alterou, como se a fronteira entre as dimensões tivesse sido cortada por uma lâmina em brasa. As mulheres da terra, descritas como belas e luminosas, tornaram-se o centro da transgressão. Os vigilantes se aproximaram não para instruir, mas para possuir, entregando-se a uma mistura ilícita que jamais deveria existir. Em vez de guiarem a humanidade, corromperam-na. E em vez de preservarem segredos, revelaram conhecimentos que pertenciam apenas aos céus. Ensinaram encantamentos, manipulação de metais, astrologia proibida, rituais de sedução e artes de poder que alteraram para sempre a trajetória dos homens. A terra respondeu com dor. Os primeiros sinais vieram com o surgimento de criaturas que não tinham lugar na criação original. Os filhos dos vigilantes, os Nefilins, não eram homens, nem anjos. Eram colossos, seres cuja força excedia qualquer medida humana e cuja fome era insaciável. Dominavam campos inteiros, esmagavam estruturas, consumiam tudo ao redor. Quando a produção dos homens já não sustentava sua existência, voltaram-se contra as próprias pessoas, devorando sem remorso aqueles que deveriam ter sido protegidos. A corrupção se espalhou como um veneno. Os animais começaram a sofrer interferências. As plantas perderam a pureza de suas formas. E até o mar parecia se agitar com inquietação. O equilíbrio da criação estava se desfazendo.
Os textos afirmam que a própria terra levantou sua voz, como se fosse um ser vivo gemendo sob o peso da violência. Era um clamor profundo, atravessando montes e vales, atingindo regiões celestes onde nenhum murmúrio humano chegaria. E foi esse clamor, não apenas o pecado, que moveu os céus. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel olharam para baixo e viram o que tinha se tornado um mundo que antes era chamado bom. Viram sangue derramado sem propósito. Viram gigantes massacrando aldeias. Viram rituais que distorciam aquilo que Deus havia criado. Viram homens ensinados a destruir e oprimidos por conhecimentos que ultrapassavam sua natureza. A rebelião dos vigilantes não era apenas uma escolha errada. Era uma ferida aberta no cosmos, um rompimento que colocava em risco o próprio propósito da existência humana. Quando os anjos se apresentaram diante do trono para relatar a devastação, a resposta divina não veio em palavras suaves. Veio como decreto. A queda dos vigilantes já estava selada. Agora viria o julgamento. Mas antes do juízo, antes do aprisionamento eterno, antes do silêncio imposto aos rebeldes, uma ordem atravessou os céus. Um homem deveria saber de tudo. Um homem deveria ver. Um homem deveria registrar aquilo que nunca deveria ter acontecido. Seu nome era Enoque, e seu chamado marcaria o início de uma revelação que ecoaria pelas gerações como uma lembrança da fronteira que jamais deveria ter sido cruzada. A rebelião dos vigilantes não terminou quando seus pés tocaram a terra. Ela se prolongou na violência que eles geraram, na corrupção que ensinaram e no clamor que começou a subir de cada canto do mundo como um gemido que atravessava rochas e montanhas. A terra já não conseguia carregar o peso da existência dos nefilins, e o sangue derramado por essas criaturas se espalhava em rios que manchavam o solo como testemunhos silenciosos. Os homens, antes apenas vulneráveis, agora eram presas. E os animais, antes atores menores no cenário da criação, tornaram-se vítimas de experimentações e distorções que os vigilantes espalhavam sem qualquer contenção. Nada na natureza permanecia íntegro. As colheitas morriam, as águas eram contaminadas por violência e até o vento parecia carregar uma memória que não era sua. Foi nesse cenário que o céu decidiu intervir. Miguel foi o primeiro a contemplar a devastação com indignação sagrada, e sua voz, firme como lâmina, rompeu o silêncio celestial ao apresentar o estado da humanidade diante do trono. Ele descreveu o desespero que dominava os homens e a dor da terra, que se contorcia como se tivesse sido ferida desde dentro. Gabriel, que via com clareza o alcance da corrupção, relatou como os segredos revelados pelos vigilantes alteraram o curso natural das estações e introduziram práticas que ameaçavam a própria ordem moral do mundo.
Rafael, guardião da cura, trouxe à Assembleia a angústia dos inocentes, suas súplicas, seus últimos fôlegos arrancados por gigantes, cuja existência jamais deveria ter sido possível. E Uriel, portador de conhecimento profundo e testemunha da queda, apresentou o quadro completo da transgressão: o juramento de Hermon, os pactos ilícitos e a ferida aberta que unia céu e terra em desequilíbrio. Diante dessas palavras, a criação permaneceu em silêncio absoluto. Não havia vento no firmamento, nem ruído nas águas superiores, como se o universo aguardasse o pronunciamento daquele que tudo sustenta. E quando o trono respondeu, a própria estrutura do céu pareceu vibrar. Não houve discussão, nem hesitação. O decreto foi imediato. A voz do Altíssimo ecoou como um trovão que não se propaga. Ele simplesmente preenche tudo ao mesmo tempo. Para cada anjo, uma ordem específica. Para cada transgressor, um destino irrevogável. A Rafael foi ordenado que encontrasse Azazel, aquele que ensinou aos homens a arte da guerra, a manipulação de metais e a sedução que distorce a alma. Ele deveria capturá-lo, acorrentá-lo e lançá-lo em um abismo aberto no deserto de Dudael, cobrindo-o com pedras ásperas, para que jamais visse a luz novamente. A corrupção da humanidade, declarou o Altíssimo, deveria ser atribuída a ele, pois seus ensinamentos haviam penetrado mais fundo do que qualquer ferida física. Azazel se tornaria sinal e sentença, um marco visível para lembrar que até o brilho do conhecimento pode ser deformado quando nasce do orgulho. A Gabriel foi confiada a missão de voltar-se contra os filhos dos vigilantes, as criaturas híbridas que devastavam a terra. Ele deveria impulsioná-las à autodestruição, levando-as a entrar em conflito umas com as outras, até que nenhuma restasse. Era uma ordem terrível, mas necessária, pois essas criaturas não pertenciam a nenhum dos mundos criados por Deus. Sua existência era uma ruptura contínua, um desvio que se replicava como doença incurável. A destruição não era punição, era restauração. A Miguel coube anunciar a Samiazá e aos demais líderes dos vigilantes a sentença final. Eles seriam aprisionados por 70 gerações nas profundezas da terra, confinados em trevas densas, aguardando o dia em que toda a criação seria julgada. Seus gritos, se os houvesse, não alcançariam mais o firmamento. Suas preces, se tentassem elevá-las, não seriam ouvidas. A separação entre luz e trevas, tão clara no início da criação, seria agora irreversível entre eles e sua antiga morada. Por fim, Uriel recebeu a missão que tocava diretamente o destino humano. Ele deveria anunciar ao filho de Lameque que a terra seria purificada por águas que cobririam montes e vales, erradicando a corrupção que os vigilantes haviam espalhado. Era a primeira manifestação explícita de que o dilúvio não seria acidente,
mas resposta, não ao pecado humano apenas, mas ao colapso de toda a ordem natural. Noa seria preservado não como prêmio, mas como pedra fundamental de um mundo renovado. Quando os arcanjos receberam essas ordens, não houve debate, nem emoção registrada nos textos. Eles simplesmente partiram. E ao se moverem, o céu se moveu com eles. As esferas superiores ajustaram seus cursos como engrenagens antigas, retomando a precisão perdida. E o cosmos inteiro começou a vibrar de forma diferente, como se o universo tivesse retornado ao ritmo do qual jamais deveria ter se afastado. A sentença estava pronunciada. A restauração havia começado. E o próximo nome a ser pronunciado pelos céus seria aquele de um homem cuja vida seria atravessada pela revelação. Enoque, o escolhido para testemunhar o que viria depois da noite. Quando Enoque foi chamado, não houve clarão nem estrondo que rasgasse o céu. A revelação começou como um deslocamento silencioso, uma mudança quase imperceptível no ar ao redor dele. O chão pareceu perder sua solidez e o horizonte se dobrou como se alguém puxasse os limites do mundo para mais longe. Os anjos o cercaram com movimentos tão sutis que o corpo não sabia se estava sendo elevado ou absorvido por alguma força maior. Então, sem aviso, o mundo inteiro se dissolveu em luz e ele atravessou o véu invisível que separa o que é mortal do que não tem princípio. Enoque não subiu. Ele foi puxado para dentro de uma realidade que sempre existiu acima da sua, mas que jamais havia se revelado a um homem daquela forma. A primeira visão que recebeu foi a do limiar do céu. Não um céu feito de nuvens ou estrelas, mas um espaço vivo, atravessado por rios de claridade que corriam como se fossem feitos de essência, não de água. As cores não obedeciam às regras do mundo físico. Mudavam enquanto ele observava, como se o próprio ato de vê-las alterasse sua existência. O chão sob seus pés era firme, mas não era pedra. Era algo que lembrava cristal e fogo ao mesmo tempo. Uma superfície que transmitia a sensação de que poderia se desfazer ou se solidificar conforme a vontade de Deus. Enoque sentiu que estava em um lugar proibido aos mortais. E ainda assim, seu corpo não era consumido. Sua respiração parecia ecoar ali dentro, como se o ar tivesse peso e memória. Uriel, o anjo que guardava os segredos das luzes do céu, se aproximou em silêncio. Seu rosto não era humano, nem deixava de ser. Havia traços conhecidos, mas sua expressão continha eras inteiras de conhecimento que um homem não poderia sustentar. Ele tocou o ombro de Enoque e, nesse gesto, o mundo ao redor se abriu como uma cortina de luz. Aqui começam os caminhos que sustentam todas as coisas, disse o anjo, e sua voz não vibrava no ar, mas dentro dos ossos. O que você verá não foi criado para mortais.
mas será mostrado, porque o julgamento se aproxima. A visão seguinte levou Enoque às profundezas, onde os vigilantes caídos aguardavam a sentença divina. O lugar não era um abismo físico, mas um domínio de trevas espessas, onde a luz parecia hesitar antes de tocar qualquer superfície. As sombras possuíam forma e movimento, e algumas delas pareciam respirar. As cadeias que prendiam os anjos caídos eram feitas de substância desconhecida, nem metal, nem espírito, e pareciam pulsar de acordo com o ritmo do próprio julgamento. Enoque viu Samiazá, o líder da rebelião, curvado sob um peso que não tinha forma visível. Seu rosto estava coberto não por vergonha humana, mas por uma consciência absoluta do que havia perdido. Ali não havia clamor por misericórdia, apenas silêncio. Um silêncio pesado, carregado do entendimento de que a rebelião não tinha retorno. Mais adiante, Enoque foi levado a uma região onde fogo e vento se entrelaçavam como criaturas vivas. Labaredas se elevavam em colunas que se curvavam e se retorciam como se possuíssem vontade própria. O fogo ali não iluminava, apenas revelava. Cada centelha mostrava fragmentos da história oculta do cosmos, lembranças de ordens antigas, pactos celestiais, tarefas entregues antes que o primeiro homem fosse formado. O anjo explicou que aquele era o depósito das forças com as quais Deus executa seu decreto sobre os mundos. Tempestades que aguardam o comando para descer, relâmpagos que serão liberados em dias marcados, ventos que carregam profecias antes de tocá-las na realidade dos homens. Tudo estava organizado como engrenagens vivas, aguardando o momento exato para agir. Depois disso, Enoque foi conduzido ao domínio dos mortos, um lugar dividido em 4 câmaras que representavam não apenas destinos diferentes, mas estados diferentes da alma. Na primeira, havia uma paz indescritível. As almas dos justos repousavam em silêncio que lembrava o nascer de um dia que nunca termina. Não havia dor, nem memória de dor, apenas a certeza de que o julgamento final lhe seria favorável. Na segunda câmara, almas inquietas aguardavam a justiça porque sofreram injustamente. Seus rostos refletiam esperança, mas também o peso da espera. Na terceira, almas que haviam caminhado pela violência e pela corrupção eram mantidas em sombras densas, presas numa angústia constante que antecedia sua sentença definitiva. E na quarta, Enoque viu algo que nunca esqueceu. Almas que haviam se afastado de Deus com plena consciência, permanecendo na escuridão mais profunda, onde não havia descanso ou expectativa, apenas consciência do que haviam sido e do que jamais voltariam a ser. A próxima visão elevou Enoque a um reino ainda mais alto. Ele viu uma montanha colossal, maior do que qualquer estrutura da terra, cuja superfície brilhava como ouro derretido. No topo estava o trono do Altíssimo, cercado por rios de fogo vivo
que fluíam como torrentes conscientes. O ambiente inteiro tremia sob a presença de Deus. E Enoque percebeu que aquele lugar não tinha temperatura nem tempo. Existia apenas como um reflexo do próprio ser de Deus. Ao redor do trono, miríades de anjos cantavam com vozes que lembravam trovões distantes, águas profundas e vento cortante. A canção era uma mistura de júbilo e temor, como se a música definisse o equilíbrio do cosmos. Enoque entendeu que tudo o que existia, desde o movimento das estrelas até o ciclo das estações, era sustentado por aquela presença que não precisava se mover para reger o universo. E então, no centro da visão, surgiu uma árvore que Enoque nunca havia visto na terra. Alta, luminosa, carregada de frutos que pareciam feitos de luz sólida. Cada fruto pulsava como se contivesse um fragmento da eternidade. Uriel explicou que aquela era a árvore da vida, a promessa reservada aos justos no dia da restauração. Seu fruto não apenas prolongaria a existência, transformaria aqueles que o comessem, fazendo-os participar da plena comunhão com Deus. O simples fato de vê-la foi suficiente para que Enoque compreendesse que toda dor e toda história caminhavam para um ponto onde a vida não seria mais algo frágil, mas eterna. A última visão desse grande ciclo levou Enoque a observar o cosmos como nenhum homem havia contemplado. Ele viu a estrutura das estrelas como rodas de fogo organizadas com precisão absoluta. Viu a lua cumprir seu ciclo como se estivesse seguindo uma partitura eterna, escrita antes da criação. Viu o sol atravessar portais celestes que não existiam na realidade física dos homens, mas que determinavam os limites das estações e das eras. Uriel explicou cada movimento, cada engrenagem de luz, cada divisão do tempo. E então acrescentou algo que permaneceu gravado na mente de Enoque. Quando a criação obedece sem hesitação, ela se torna testemunha silenciosa contra aqueles que se desviam. Nada, nenhuma estrela, nenhum vento, nenhum fragmento de luz se rebela contra Deus. Apenas os seres que receberam liberdade são capazes de desordem. Por isso, o julgamento é inevitável. Quando a visão terminou, Enoque não estava destruído, mas transformado. Sua alma havia atravessado regiões que não pertenciam à experiência humana. Seus olhos haviam visto o que sustentava o universo e o que aguardava aqueles que corrompiam sua própria essência. E enquanto os anjos o conduziam de volta ao mundo dos homens, ele compreendeu que ainda não tinha recebido a parte mais pesada da revelação, porque tudo o que havia visto, as prisões, as câmaras dos mortos, os rios de fogo, o trono, era apenas o prelúdio do que o Filho do Homem revelaria na visão seguinte. E foi essa promessa silenciosa, deixada no instante final da visão,
que manteve Enoque de pé. O próximo encontro mostraria o destino final de reis, de anjos e de todos os que respiram sob o firmamento. Quando Enoque pensou que já havia atravessado tudo o que um mortal poderia suportar, Uriel o conduziu a uma região ainda mais alta, onde a luz não se movia como rio ou chama, mas como uma presença que respirava. O ar ali tinha densidade de grandeza. Cada partícula parecia carregada de consciência. Não havia distância entre som e silêncio. Tudo existia dentro de um único gesto eterno. Enoque sentiu que se aproximava do centro do cosmos, de um lugar onde a criação não era vista como obra, mas como extensão da própria vontade divina. Os anjos que o acompanhavam diminuíram sua velocidade, como se a proximidade daquele reino exigisse reverência até mesmo das hostes celestiais. À frente dele surgiu o que os textos antigos descrevem como o trono de glória. Uma estrutura luminosa que parecia simultaneamente imóvel e em movimento. Seu brilho não era cegante, era profundo, como se cada camada de luz contivesse séculos de significado condensado. Ao redor dele, milhares e milhares de seres espirituais permaneciam em ordem perfeita. Suas vozes formavam uma melodia que não seguia ritmo humano. Era como se traduzissem a própria respiração de Deus. Enoque sentiu o corpo estremecer, não de medo, mas de percepção. Aquele lugar sustentava o destino de tudo o que existia. Foi então que ele o viu, o Filho do Homem. A figura surgiu no centro do trono, não como aparição ou projeção, mas como alguém que sempre esteve ali. Sua presença não se impunha pela força, mas pela inevitabilidade. Ele não estava cercado por símbolos de realeza, nem envolto em glórias visíveis. Ainda assim, todo o reino reagia a ele como se fosse sua fonte. Seu rosto era sereno, sem traço de violência, mas seus olhos continham eras inteiras de autoridade. Havia neles uma compreensão tão profunda da existência humana que Enoque sentiu seu próprio coração ser interpretado naquele instante. Uriel inclinou-se e sussurrou sem usar palavras: "Este é o escolhido." Era ele quem receberia o poder para julgar reis, nações e até os anjos que haviam se desviado. Todos os tronos da terra, todas as coroas que já existiram, todos os decretos emitidos em nome da autoridade humana seriam pesados diante dele, não pela espada, mas pela própria verdade que carregava. A justiça não era algo que ele proclamava, era algo que ele personificava. Enoque observou enquanto livros se abriam diante do trono, não livros comuns, mas registros de vidas, ações, intenções, silêncios e motivações. Cada página parecia escrita com luz, e cada fragmento de luz
continha uma memória inteira. O Filho do Homem examinava tudo sem pressa, mas também sem hesitação. Ele via o passado e o futuro como quem observa o movimento natural de uma chama. Nada se ocultava, nada se distorcia. Era justiça em seu estado mais puro. Uma justiça que não dependia de testemunhas, porque todas as coisas, desde a formação de uma montanha até o sussurro de um pensamento, estavam registradas diante dele. Os reis da terra, em todas as suas gerações, foram trazidos diante daquela visão. Alguns tremiam, outros permaneciam em silêncio absoluto, como se entendessem que sua glória havia sido apenas poeira acumulada sobre o vento. O texto antigo diz que muitos buscariam esconder-se naquele dia, não porque foram surpreendidos pelo juízo, mas porque perceberam que passaram a vida inteira erguendo tronos sobre fundações frágeis. De nada serviam exércitos, muralhas ou alianças. Ali, diante do trono, toda a força humana se revelava insuficiente. Os pecadores, os violentos, os líderes que corromperam povos inteiros, os que usaram poder para distorcer a justiça, todos eram confrontados com a verdade da própria existência. Enoque viu que o julgamento não era apenas condenação, era revelação. A luz expunha o que estava escondido, e essa exposição era, para muitos, mais dolorosa do que qualquer sentença. Não havia como argumentar ou manipular. Não havia como fugir para dentro das próprias justificativas. A presença do Filho do Homem dissolvia qualquer máscara. Mas o texto também descreve algo que dá esperança mesmo diante dessa cena grandiosa. Os justos eram recebidos com suavidade. O Filho do Homem estendia sua luz sobre eles como quem acolhe viajantes que retornam de uma longa estrada. Seus nomes estavam escritos não apenas no livro, mas gravados no próprio tecido da criação. Enoque viu os humildes serem exaltados, os esquecidos serem lembrados, os injustiçados serem colocados em lugares de honra. Era como se cada lágrima que haviam derramado fosse agora recompensada com uma dignidade eterna. Em meio a essa visão, o Altíssimo ergueu sua voz, não para anunciar destruição, mas para estabelecer o destino final dos vigilantes. Eles seriam julgados pelo Filho do Homem, o único capaz de equilibrar misericórdia e verdade. Samiasa, Azazel e os demais anjos caídos não enfrentariam apenas a punição por seus atos. Enfrentariam o peso de terem alterado o curso da humanidade. Seus filhos, os Nefilins, haviam sido destruídos, mas suas obras permaneciam espalhadas na memória da terra. Esse legado sombrio seria desfeito, não pela força dos exércitos humanos, mas pela justiça daquele que julga desde o princípio dos tempos. Enoque percebeu então que tudo o que havia visto nos reinos anteriores, as prisões, as câmaras dos mortos, os rios de fogo, a árvore da vida, estava ligado ao momento que agora presenciava.
era o centro da revelação. Cada reino preparava o entendimento para essa visão última. O rosto do Filho do Homem, iluminado por um brilho que não vinha de fora, mas de dentro, mostrava que o julgamento não seria mero acerto de contas. Seria alinhamento, restauraria cada parte da criação ao lugar que Deus havia determinado antes da existência do primeiro dia. Os anjos ao redor do trono começaram a cantar, e Enoque sentiu que a música alterava a própria estrutura da realidade. Não era louvor apenas, era um anúncio. A canção proclamava que o tempo avançava para um ponto decisivo e que a humanidade caminharia para um encontro inevitável com o juiz que agora contemplava. Reis cairiam, impérios seriam quebrados, o orgulho dos poderosos seria dissolvido e os justos encontrariam descanso. A visão era imensa demais para ser descrita plenamente, mas Enoque sabia que precisava registrá-la da forma mais fiel possível, porque gerações futuras dependeriam daquele testemunho. Quando o Filho do Homem ergueu sua mão, todo o cosmos silenciou. Não havia movimento, nem luz, nem som, apenas expectativa absoluta. Foi nesse instante que Enoque compreendeu. O julgamento final não seria apenas evento futuro. Seria a revelação plena de quem Deus é. E essa revelação começava agora, diante de seus olhos. Uriel aproximou-se novamente e, com voz grave, disse: "O que você viu é promessa. O cumprimento ainda virá. E quando vier, nenhum poder na terra poderá resistir." E foi com essa frase que Enoque percebeu que sua jornada ainda não havia terminado. A próxima visão o levaria aos segredos do tempo, às leis que sustentam o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, e ao relógio celestial que testemunharia o juízo sobre o mundo. Quando Enoque deixou a região do trono, não houve ruptura, nem queda brusca de brilho. O mundo simplesmente mudou ao redor dele, como se o tecido do céu tivesse deslizado suavemente para revelar outra camada. Agora, a luz não vinha de vozes ou de fogo, mas de algo mais constante, quase sereno. Era como se o cosmos respirasse em intervalos precisos, e cada movimento carregasse um sentido que apenas os luminares antigos conheciam. Uriel caminhava à frente com passos que não produziam som, e Enoque percebeu que seguia não apenas um anjo, mas o guardião de um conhecimento que antecedia o próprio homem. A vastidão diante deles parecia o interior de um enorme salão silencioso, onde correntes de luz se moviam como rios suspensos. Em cada rio, símbolos luminosos se formavam e se desfaziam, revelando calendários que não dependiam de estações terrenas, mas de ciclos profundos, gravados no coração da criação. O anjo falou apenas quando perceber que Enoque estava pronto para ouvir. O que sustentou a humanidade até hoje não foram reis,
nem alianças, nem templos. Foi isto, a ordem do tempo. E você verá agora como o tempo testemunha o Criador. O sol apareceu diante deles, não como objeto preso ao céu, mas como entidade viva atravessando um portão de luz. Seu movimento era firme, contínuo, sem pressa. Ele avançava com a dignidade de alguém que conhece o próprio propósito desde o início. Enoque sentiu calor, mas não queimadura. Era uma presença que transmitia força, não violência. Em torno dele havia engrenagens invisíveis, estruturas divinas tão vastas que só podiam ser percebidas pela sensação de equilíbrio que deixavam no ar. Ele percorre 6 portais ao longo do ano, explicou Uriel. E cada mudança que o mundo conhece, colheitas, chuvas, estações, nasce do caminho que você está vendo agora. Nada é adiantado, nada é atrasado. Nem o maior dos reis possui tal precisão. A visão se moveu antes que Enoque pudesse formular uma pergunta. Agora a lua surgia, delicada, como um fio de prata crescendo e diminuindo no céu. Seu brilho era suave, quase triste, mas também carregava uma disciplina silenciosa. Crescia, declinava, desaparecia, retornava. Um ciclo que nunca falhou desde o início. Ela guarda seus próprios portais, continuou Uriel, e carrega consigo ritmos ocultos que influenciam águas, noites, animais e até os sonhos do homem. Sua luz não é sua, é reflexo. Ainda assim, todas as nações, mesmo as que esqueceram o Criador, sentem sua influência. Ao redor deles, as estrelas começaram a surgir como se uma cortina de veludo tivesse sido retirada lentamente do firmamento. Não eram pontos de luz estáticos, elas se moviam em padrões que lembravam respirações profundas. Cada linha traçada por uma constelação parecia revelar parte de uma história antiga. Enoque percebeu que aquelas figuras não estavam ali apenas para beleza ou orientação. Eram testemunhas. Cada movimento era registro. Cada brilho, uma lembrança. Uriel ergueu a mão e as estrelas responderam. Algumas desceram ligeiramente, como se reconhecessem o guardião. Outras tremularam como lanternas presas ao vento. Enoque percebeu que havia estrelas firmes, obedientes, mas também havia lacunas, espaços onde algo claramente havia sido arrancado. As que desapareceram, disse o anjo, foram aquelas que quebraram seu curso. Ele não precisou explicar mais. Enoque entendeu. Assim como os vigilantes haviam traído suas missões, havia estrelas que haviam abandonado o caminho traçado para elas. E assim como os vigilantes foram aprisionados, aquelas estrelas também foram lançadas em regiões de escuridão, aguardando um julgamento futuro. A grandiosidade daquela revelação não estava na violência do juízo, mas na tranquilidade da ordem. Havia algo profundamente belo naquele equilíbrio. O sol seguia seu ritmo. A lua mantinha seu ciclo.
As estrelas obedeciam às linhas invisíveis que Deus havia traçado pelo céu. A criação inteira se movia como uma sinfonia silenciosa. Enoque percebeu então que nada naquilo era passivo. Era obediência pura, era reverência constante. Era como se todo o cosmo soubesse que o Criador ainda o observava. A humanidade, disse Uriel em tom calmo, pensa que o céu existe apenas como cenário. Mas esse cenário os observa. Cada ciclo quebrado, cada tentativa de alterar o tempo, cada manipulação do que foi posto em movimento, tudo fica registrado aqui. O anjo caminhou adiante e as 3 grandes luzes, sol, lua e estrelas, alinharam-se por um instante. Foi breve, mas suficiente para Enoque sentir que havia testemunhado algo raro. Os luminares produzindo uma harmonia tão perfeita que lembrava o eco distante do primeiro dia da criação. Um dia, acrescentou Uriel, essas luzes servirão de testemunhas no juízo. Elas cumpriram seu papel. O homem, nem sempre. Não houve ameaça na voz do anjo, apenas constatação. Algo sereno, inevitável, amadurecido pelo tempo. Enoque respirou fundo. Cada visão, cada reino, cada segredo parecia prepará-lo para o que viria a seguir. A história dos vigilantes era antiga. O julgamento dos anjos era grandioso. O Filho do Homem era majestoso, mas havia ainda algo mais profundo. Uma revelação que não se limitava ao céu, nem ao tempo, nem à natureza do espírito. Era o limiar, onde destino e memória se encontravam. Uriel o olhou novamente, e dessa vez havia uma tranquilidade diferente em seu semblante. Você já caminhou entre mundos, Enoque. Agora caminhará entre eras. A frase, dita sem urgência, carregava um peso que não precisava ser ampliado. Ele sabia que o próximo passo o levaria ao coração do dilúvio e ao surgimento de uma nova humanidade, não apenas como evento histórico, mas como consequência de tudo o que viu nas alturas. Versão revisada, fluida, sem paralelismos e sem pausas de trailer. A transição entre as alturas e o mundo dos homens ocorreu como quem desce de um pensamento profundo para a superfície do cotidiano. Nada se rompeu no caminho, apenas mudou a temperatura da luz. Enoque percebeu que retornava a um lugar familiar, mas agora carregado por uma compreensão mais ampla. A terra se estendia diante dele com um silêncio que não vinha de calmaria, mas de esgotamento. Era um mundo que parecia sustentar o próprio peso sem encontrar onde repousar. Uriel caminhava ao seu lado com postura firme, observando os vales como quem examina uma história que se repetiu vezes demais. O anjo não mencionou imediatamente o que viria, porém tudo no cenário insinuava uma antiga decisão se aproximando. Os montes mantinham a forma habitual, as aldeias seguiam suas rotinas,
mas havia um desgaste na paisagem, quase imperceptível, que denunciava um desvio prolongado na vida humana. A criação ainda funcionava, mas não com a plenitude para a qual fora moldada. A corrupção dos vigilantes deixara marcas profundas. Não eram apenas rituais ou técnicas proibidas. As mudanças haviam entrado na conduta das pessoas, alterando sua relação com o trabalho, com o corpo, com o poder. Enoque percebia essa transformação sem necessidade de explicações. A violência estava presente nos gestos, nas decisões diárias, nas disputas menores, que envenenavam cada comunidade. Nada era dramático por si só, mas o conjunto formava um movimento contínuo rumo a algo insustentável. Foi nesse contexto que Enoque viu Noé. Ele não surgia separado do restante da humanidade, nem irradiava qualquer singularidade visível. Sua diferença estava no modo como tratava as pequenas escolhas. O homem trabalhava com atenção, evitava conflitos desnecessários, buscava a simplicidade, onde outros procuravam vantagem. Uriel apenas disse: "Observe este homem." Enoque entendeu que naquele corpo discreto repousava o ponto de apoio de uma renovação inteira. A construção da arca começou sem espetáculo. Não houve sinais dramáticos no início, nenhum anúncio no céu. Noé recebia instruções em silêncio e as executava com a mesma tranquilidade. As peças se encaixavam uma a uma, seguindo medidas que não tinham origem em técnicas humanas. A obra crescia com firmeza e a família o acompanhava mais por confiança do que por compreensão. A arca não aparecia como símbolo de destruição iminente, mas como resposta à necessidade de preservar um caminho que quase havia se perdido. Enquanto isso, a terra dava sinais de desgaste. O clima alternava entre períodos longos de seca e chuvas dispersas, como se os ciclos estivessem perdendo a harmonia. Rios, antes previsíveis, começavam a subir de forma irregular. O solo demonstrava cansaço. Animais mudavam seus hábitos e buscavam regiões incomuns. Nada era abrupto, mas a continuidade dessas mudanças formava um aviso que apenas os céus pareciam compreender plenamente. Quando as nuvens começaram a se adensar, ninguém suspeitou de que o curso do mundo estava prestes a mudar. As pessoas seguiram suas rotinas e atribuíram o céu pesado a uma estação instável. O dia escureceu lentamente e o ar ganhou densidade. Noé concluiu a arca e sua entrada nela ocorreu com a mesma discrição com que havia trabalhado. A porta foi fechada, não por mãos humanas, mas de maneira tão natural que parecia parte do próprio desenho da obra. A chuva começou sem violência. O que chamou a atenção não foi a força, mas a persistência. O ritmo mantinha-se igual por horas, depois por dias e depois por semanas. As águas subterrâneas ganharam pressão e os rios romperam margens antigas. Não houve explosões de tempestade, houve constância.
A terra começou a ceder primeiro nos pontos mais frágeis, depois nas regiões mais altas. Aldeias inteiras tentaram se adaptar, mas a crescente não oferecia tempo. Era como assistir a um mundo reorganizando suas linhas. Enoque acompanhava a visão, sem afastar o olhar. Uriel também observava, mas não com tristeza. Ele contemplava o processo como parte necessária de uma restauração. A destruição não surgia como castigo isolado, era consequência. A terra absorvera por séculos aquilo que a humanidade lhe entregou, até que já não conseguia sustentar. Agora, devolvia tudo de uma vez. Quando as águas cobriram montes e planícies, o movimento tornou-se uniforme. Não havia mais diferença entre regiões férteis e secas. Tudo seguia um único gesto profundo de purificação. Enoque notou o silêncio que se instalava quando as últimas construções desapareceram sob a superfície. Era um silêncio sem triunfo, mas carregado por um tipo de ordem que não se reconhece à primeira vista. Com o tempo, a arca repousou. A água começou a recuar. A terra exposta parecia renovada, ainda bruta, mas pronta para receber novos passos. Noé saiu com sua família e observou o mundo como se o estivesse vendo pela primeira vez. Não havia tensão em seu semblante, apenas a constatação de que um ciclo antigo havia terminado e outro começaria dali. Uriel então disse: "Este homem sustenta o fio que ligará o início ao que virá depois." Eneque compreendeu. O dilúvio não havia sido apenas o fim da violência humana. Era também a reorganização de uma história que ainda precisava avançar. A visão se dissipou. O céu chamava por ele novamente. A última visão conduziu Enoque para longe das águas e das montanhas que haviam marcado o fim de uma era. Ele sentiu que retornava não a um lugar, mas a um estado anterior, como alguém que desperta lentamente de um sonho que ainda respira por trás das pálpebras. Os anjos permaneciam ao redor, silenciosos, permitindo que o peso das revelações encontrasse espaço dentro dele antes de se dissolver. Nenhum deles parecia apressado. A eternidade não trabalha com urgência. Enoque olhou para cima e percebeu que a luz sobre sua cabeça já não era a mesma que vira na região do trono. Era mais suave, como se estivesse sendo filtrada por algo invisível. Uriel aproximou-se, não para encerrar a jornada, mas para confirmar que tudo o que havia sido mostrado possuía finalidade clara. As visões não foram fragmentos soltos. Faziam parte de um único movimento que atravessava eras e unia destinos distantes. Cada reino visitado, cada julgamento revelado, cada detalhe do céu e da terra apontava para uma mesma direção. Nada permanece sem resposta, e tudo caminha em direção ao acerto definitivo. A voz do Altíssimo então se manifestou, não em tom de comando, mas como referência
que se reconhece de imediato. Enoque registra o que viste. Estas palavras não pertencem apenas ao teu tempo. Elas acompanharão gerações que ainda não existem. O que testemunhaste ajudará homens e mulheres a compreenderem que a justiça não é ausência de misericórdia, mas a forma como o mundo se mantém íntegro. Não havia ameaça na voz. Havia firmeza, e essa firmeza era o que sustentava a própria criação. Enoque percebeu que não lhe cabia interpretar cada detalhe daquilo que vira. Sua tarefa era registrar, transmitir, deixar que o futuro encontrasse sentido no que o céu decidira revelar. Ele se curvou, não por medo, mas por reconhecimento. Após isso, as visões começaram a se afastar dele com a mesma naturalidade com que haviam surgido. Os reinos luminosos desapareceram primeiro, depois os vales, as águas, os montes. O último a se apagar foi o som distante das hostes que cercavam o trono. Quando tudo cessou, ele sentiu apenas quietude, não vazia, mas plena, como se tudo estivesse exatamente onde deveria estar. Os anjos o conduziram de volta ao ponto de partida, e seu espírito encontrou repouso. Ele sabia que a jornada não tinha sido feita para satisfazer curiosidades, e sim para preservar uma verdade que o mundo tentaria esquecer inúmeras vezes. Aquilo que viu não seria compreendido de imediato, mas permaneceria como testemunho para épocas em que a humanidade buscaria respostas além das próprias forças. Enoque deixou ao futuro um legado feito de memória e vigilância. Quem lesse suas palavras compreenderia que o céu não abandona o mundo à própria sorte, e que a história dos homens não segue em linha solta. Existe uma ordem, mesmo quando ninguém percebe. Existe um limite, mesmo quando parece distante. Existe uma promessa, mesmo quando tudo ao redor sugere abandono. E é nesse intervalo entre o que se vê e o que se oculta que sua mensagem continua viva. Quando sua presença se dissipou, restou apenas o eco das revelações, estendendo-se como linha invisível através do tempo, alcançando gerações que ainda caminhariam em busca de sentido. E nesse eco, quase imperceptível, uma última certeza permanece. Quando as vozes cessam e as eras mudam, ainda há um lugar que escuta aquilo que o mundo tenta silenciar: o Vale da Redenção.